Talking about tests. Falando sobre testes, né? Essa palavra test é no geral, né? Eles chamam testes de prova, a qualquer tipo de coisa parecido. Mas isso é um teste no geral, né? Mas também para a prova eles usam a palavra exam, que é exames, né? Exam é mais para prova escrita, né? Exam. Mas teste também pode ser um exam, que é uma prova, também pode ser de outras maneiras, né? Outras formas de avaliação, né? Mas aí eles estão utilizando, nesse contexto, eles estão utilizando a palavra test para dizer que é prova mesmo. Hey, Danielle. Mais uma vez a palavra Daniel, que é Daniele, né? Se fosse só Daniel, seria Daniel. Daniel. How did your American literature tests go yesterday? How did? Esse did já transforma a pergunta toda no passado. O verbo vai estar escrito da escrita do presente, mas transforma tudo no passado. Your American literature test. American literature, literatura americana. Então, como é que foi, né, sua prova de literatura americana ontem? Yesterday. How did your American literature test go yesterday? It was awful. Ela diz, it was awful. Foi triste, né? Awful. Awful não é triste, não. Foi péssimo, né? Mas essa se usa para qualquer... A gente diz, foi triste, né? It was awful. Foi... Awful usa para várias coisas. Vou colocar aqui no Google Translate. Awful. Horrível. Horrível, né? It was awful. I totally flunked it. Flunked it, como a gente já viu, se deu mal na prova, né? Those questions, aquelas questões, eles usam a palavra questions. A gente não, eu mesmo, não uso muita palavra para falar questões, não. A gente fala perguntas. Aquelas perguntas sobre Betty Smith were very difficult. Sobre Betty Smith, eu não sei nem quem é Betty Smith. Foram muito difíceis. I totally flunked it. Those questions about Betty Smith were very difficult. Really? Really? É sério? Ele diz, I loved it. I loved all her books. Eu amei, eles usam muito a palavra love, já disse pra vocês, né? Eu gostei muito, né? Mas eles usam a palavra amor, né? Eu gostei muito dos seus livros, ele quis dizer, né? E aí ele faz uma pergunta. E tem um did. Então quer dizer que está no passado. Did you study for the test? Você estudou, tá vendo? Estudou não está no passado, a escrita está no presente, mas ela vai para o passado, porque tem um did antes. Did you study for the test? Se não tivesse o did, seria você estudou. Você estuda. Mas como tem um did, é você estudou. Did you study for the test? Lá mais na frente a gente vai ver como é que a palavra estudou no passado, ela se escreve. É studied, com ed no final. Você estudou, né? Nesse caso também você estudou porque tem um did. Did you study for the test? I loved all her books. Did you study for the test? Unfortunately, Ela diz infelizmente, unfortunately. I didn't have time to study for it. Eu não tive. Tá vendo? Seria I didn't have. Se fosse I have, eu tenho, né? Mas é como tá no passado e tá negando, eu não tenho, eu não tive. I didn't have time to study for it. Eu tinha tempo para estudar
To study for it, pode dar pra eles. I didn't have time to study for it. Did you Aí ele faz outra pergunta. Ele sempre vai fazendo pergunta com did, né? Que é usando os verbos e botando no passado. Did you take notes during class? Você anotava. Tá vendo que tem a palavra take, anota. Mas aí tem que falar anotava. Porque tem um did e é uma pergunta. take notes during class? No, No, não. I didn't take. Eu não anotava. No passado também. O did está transformando o take no passado. E ainda por cima está na forma negativa. I didn't take any notes. I didn't take any notes. Because the professor talked too fast. No, I didn't take any notes. Because the professor talked too fast. Primeiro ela usa a palavra professor. Professor é professor de faculdade, de universidade. Não é? É o professor. Então eu deixo de chamar de teacher. No, I didn't take any notes. Não anotava nada. Any notes. Porque o professor, because the professor talked está com ED, está no passado, né? Falava too fast, muito rápido. I didn't take any notes because the professor talked too fast. I couldn't keep up with him. I couldn't keep up with him. Keep up é acompanhar, né? Então ela está dizendo no passado e na forma negativa. Eu não conseguia esse could. Could, que é conseguia, e o couldn't, não, né? Não conseguia. Eu não conseguia acompanhar ele. And you missed a lot of classes, right? And you missed. Miss, que é faltar, né? No passado. You missed a lot of class. Missed. No caso, missed é faltar, né? Então, no passado, missed faltou. E você, no caso, ele tá falando no pretérito imperfeito, né? Não é, você faltou muitas aulas. Pode ser faltou, né? Mas ele tá querendo dizer assim, você faltava muitas aulas, certo? You missed a lot of class. Mas né, tá dando no mesmo, né? No inglês. That's because the class started too. Ela disse, that's because the class, é porque a aula, the class started too early. É porque a aula começava no passado, started. Começava no passado e tem um ED. Aí você me pergunta, mas se colocar o did não vai ficar no passado, por que colocar o ED? Porque o did é um auxiliar quando vai fazer pergunta, ou é um auxiliar para colocar na forma negativa. Mas nas afirmativas, você tem que colocar a palavra no passado, né? Então, started, terminava, não é? The class started too early. No caso, terminava não, started, começava. Começava muito cedo. In the morning, pela manhã, né? And I just couldn't make it. Então, e eu couldn't make it. Eu não conseguia chegar lá, né? Eu não conseguia ir, né? Não ia, ela quis dizer. Couldn't make it. Couldn't make it, na tradução original, seria make é fazer. Não conseguia fazer. Mas aí eles usam essa expressão para tudo. Você foi para o aniversário ontem do seu primo? Não deu para mim ir. I couldn't make it. I just couldn't make it. Não é? Então, eu não pude ir. Couldn't make it. Too early in the morning, and I just couldn't make it. Did you read the books? E aí ele usa de novo did no passado. Did you read the books? Você lia os livros? No passado. Tá vendo que é uma pergunta? Did you read the books? And did you do the assignment? E você lia os livros e fazia as atividades. Assignments, atividades.
books, and did you do the assignments? No. Não. No. No wonder. No wonder you flunked the test. Ele tá querendo dizer. Não precisa imaginar muito, pensar muito, né? Não precisa pensar muito porque que você se deu mal nas provas, né? Porque fez pergunta tudinho, ela nunca fez nada. Disse, então, ó, ele quis dizer, né? Esse no wonder. Assim, minha filha. Assim já dá pra imaginar, né? Mas é do jeito que eles falam, eles dizem, não precisa ir muito a fundo, não, né? No wonder. Eu vou botar aqui no Google Translate pra ver o que é que ele diz com relação a isso. No wonder. Não admira. Deixa eu ver aqui. Não admiro. Wonder. Só wonder. Wonder, maravilha, admiração, surpresa, né? Espanto. Então, não me surpreende, né? Não me espanta, né? Prodígio, espasmo, bruxaria, pensamento abstrato. Wonder. Então, não me surpreende, né? Não precisa imaginar muito, né? No wonder. Se for na tradução aqui tem espasmo, né? Não me admira, né? Você ter se dado mal, né? Não me surpreende. Não me causa espanto. Qualquer uma dessas aí, no wonder. Pra você ver que não se traduz as palavras, né? Você dá o sentido dela. Você pode traduzir da maneira que você quiser. Não é? Até se você quiser, no wonder you flunked the test, né? E você se deu mal na prova. Então pode ser qualquer uma dessas traduções que eu falei, né? Até assim. Assim também você se deu... Por isso então, né? Pode até ser isso, né? Por isso então você se deu mal na prova. No wonder. No wonder you flunked the test. Oh, Aí ela usa a expressão, stop putting me on the spot, né? Tem em azul ali o significado, cause someone embarrassment. Causa alguém embaraçamento. Embaraçamento é vergonha, né? Então ela diz, para de me fazer vergonha, né? De estar, tipo assim, apontando as coisas para ela, né? De colocar ela lá embaixo, né? Put me on the spot. Esse put me on the spot, se for traduzir literalmente, é pare de me colocar num pedestal, né? Um spot, no lugar, naquele lugar, né? Ou seja, um certo lugar, né? Ou seja, colocar em um lugar que as pessoas vão olhar para você. Isso em português a gente usa a mesma expressão, só que com o sentido de elogiar, né? Quando você diz me colocar num pedestal, é que você tá elogiando demais, né? Put me on the spot. Fiquei curioso aqui para ver como é que o Google vai traduzir. Put me on the spot. Coloque-me no local. Ele não vai dizer nunca, né? Put me on the spot. stop putting me on the spot. What about you? What about you? E você? How did you do on the test? Como é que você se saiu na prova? How did you do on the test? I did pretty well because I did pretty well. Eu me saí bem. Because I studied hard for the test. Porque eu estudei muito para a prova. studied hard for the test. Aí a palavra studied, tá vendo? Eu estudei no passado, tá vendo? Ele tá falando tudo na afirmação, nem é pergunta, não tá falando na forma negativa. Então é tudo nos passados. I did well. I did well. Eu me saí bem. Because I studied hard for the test. Porque eu estudei no passado. Eu estudei muito para a prova. Test. Ele vai dizer, I went to every class. I went, tá vendo que usa a palavra went. Went é o passado da palavra go, que é de ir, não é? Went, eu fui. I went, eu fui. To every class, eu fui para todas as aulas. Se fosse de maneira gramatical esse vídeo que está sendo proposto aqui agora, se fosse para ser uma aula de gramática, seria auxiliar, verbo auxiliar do, na forma negativa e interrogativa, né? E verbos regulares e irregulares, verbos de ação.
né? Então isso é de forma gramatical, mas assim, é melhor você aprender dessa maneira, né? Já na prática, né? I went to every class. Took notes. Took notes, tá vendo que ele tá usando agora a expressão, a palavra took notes, e antes ele usou take notes, né? Mas como era pergunta, ele perguntava, você anotava? Aí, did you take notes? Did you, né? Mas agora ele tá afirmando, I took notes. Tá vendo? Anotava no passado. Did the assignments, fazia as atividades. And read the books, e lia os livros. A palavra read the books significa lia no passado. Quando eu pronuncio read, significa ler os livros. É a mesma palavra que tem duas pronúncias, read and read. Read quando eu falo no presente. I read the books, eu leio os livros. Quando eu digo I read the books, eu li os livros, né? Por exemplo, se eu quero dizer eu li o livro 1 e eu estou lendo... Não, estou lendo não, ficar I'm reading. Eu li o livro 1 e eu leio o livro 2 todo dia, né? Aí eu digo I read the book 1 and... Não, yes, tá certo. I read the book 1 and I read the book 2 every day. Eu li o livro 1 e eu leio no presente o livro 2 todo dia. I read the book 1 and I read the book 2 every day. Mesma palavra, pronúncias diferentes no passado e no presente. Went to every class, took notes, did the assignments, and read the books. Well, good for you. Bom para você. Good for you. You better hit the books if you You better hit the books. A palavra hit significa dar um murro, martelar, bater, hit, né? Pancada, né? Por isso que em música, quando usa a expressão hit é aquelas músicas mais tocadas, né? Fica martelando direto, fica batendo. Na mente da pessoa fica direto, só escuta isso. Hits de verão, né? Que são as músicas mais tocadas, né? É um hit, né? Então, hit the books é bater. Então, melhor você bater dos livros. Claro que é uma expressão, né? Que significa o que está ali embaixo, né? Begin to study in a serious and determined way. Que é começar a estudar de maneira séria e determinada, né? Hit the books, né? A gente não diz bater nos livros, né? Como é que a gente fala? A gente diz comer os livros. Diferente a expressão, mas você já dá para perceber que é a mesma coisa, né? Por que essas diferenças de tudo? É porque sociedade, né? Contexto, né? Espaço, tempo, né? Cultura. A língua é determinada por essas coisas. You better hit the books if you want to pass this course. É melhor você começar a estudar a sério, né? Comer os livros, né? Se você quiser passar na disciplina, né? No curso. want to pass this course. I can help you. I can help you. Eu posso ajudar você. If you want to, se você quiser. If you want to. Really? Sério? That's very nice of you. É muito legal da sua parte. That's very nice of you. Have you seen the new student? Have you seen the new student? Você viu o novo aluno? Eu nem vi o título. Acho que é The New Student, né? O título. Deixa eu ver. É, A New Student. Have you seen the new student? Você viu o novo aluno? Yes. Sim, yes. He is in my science class. Ele está na minha aula, na minha turma, na minha sala de ciência, né?
Interessante essa palavra class, eles usam pra tanta coisa, eu nem imaginava. He's really good looking. Yes, he's in my science class. He's really good looking. Good look é ter boa aparência, né? Ser aparentável, né? He's in my science class. He's really good looking. Oh, then you must be happy to. Oh, então, then you must be happy. Você deve estar feliz, happy. To study with him. Você deve estar feliz de estudar com ele. I envy you. Eu invejo você. To study with him. I envy you. Francamente, I don't want to be his partner. Ela quer dizer assim, se francamente, para ser sincero, eu não quero ser o parceiro dele, né? Fazer dupla com ele, né? Partner. Sinceramente, quero você fazer dupla com ele para nenhum experimento, né? Na aula de ciência, claro. Né? Frankly, I don't want to be his partner for any of the experiments. I don't want to be his partner for any of the experiments. I didn't know you were so shy. Eu não sabia que você era tão shy, envergonhosa, como é que eu posso... tímida. I didn't know you were so shy. Eu não sabia que você era tão tímida. Shy é ser tímido, né? Se ficar com vergonha das coisas. I didn't know you were so shy. It's not that. It's not that. Não é isso. People who are good looking. People, isso é essa explicação dela, né? People who are good looking, pessoas que têm boa aparência, né? Usually aren't very smart. Geralmente não são very smart, muito inteligente. A palavra smart é ser inteligente. And I'm sure that applies to him too. E eu tenho certeza, I'm sure that applies, que isso se aplica a ele também. Não é? People who are good looking usually aren't very smart, and I'm sure that applies to him too. Usually aren't very smart, and I'm sure that applies to him too. I bet he has no interest. I bet he has no interest in school work. I bet, a palavra bet é de apostar. Eu aposto que ele não tem, has no interesse in school work, em trabalho escolar ou qualquer atividade escolar. But he has no interest in schoolwork. He seems to be. Ele aparenta, né? He seems to be the kind of guy, o tipo de cara. Ele aparenta ser o tipo de cara who is obsessed, que é obcecado, né? Obsessed with his looks, obcecado com sua aparência. And it takes a lot of selfies, e tira muitas selfies. Interessante que antigamente ninguém dizia selfies, não, né? A pessoa dizia fotos, né? Em inglês também. Mas aí com o advento do celular e o povo tirar foto, era muito difícil antigamente. Você não vê foto de antigamente o povo fazendo selfie, não. Você vê uma pessoa com uma câmera do outro lado, né, tirando foto de todo mundo, o resto. Então, você vê que a palavra selfie vem você mesmo, né? É uma palavra do inglês, né? E veio pra gente também, e eles usam também, porque eles também não usavam para esse contexto. E a gente não traduziu, não fez tradução, tá vendo? Ou seja, a tecnologia e a cultura, elas se aliam com o idioma, né? É os três, é um pilar. E isso aí vai mudar a nossa, como já mudou a nossa cultura, né? Muda a todo instante, está mudando. Então, quem imaginaria que a gente falaria a palavra selfie, tirar selfie, não é? Igual ao inglês, né? Porque não dá mais tempo de traduzir palavras. Não é mais para se traduzir palavras, né?
the kind of guy who is obsessed with his looks and takes a lot of selfies. That's ridiculous. Ela diz, that's ridiculous. Isso é ridículo. Isso aí, a expressão, ela quis dizer o seguinte, né? Nada a ver, né? Não tem nada a ver, ela quis dizer. Só que eles usam essa expressão, that's ridiculous. Mas se duas meninas estivessem conversando aqui no Brasil, mesmo que fossem amigas, e uma dissesse isso, não, ele parece ser a tipo de pessoa, só fica tirando foto, e não quer saber de nada, né? Aí a outra ia dizer, nada a ver, que se eu dizer, que ridículo, isso é ridículo que tu tá falando. A outra ia ficar com raiva, né? Porque o significado pra gente dessa expressão tem um significado muito forte, não é? E para eles não, para eles significa, não tem esse todo essa, that's ridiculous, não tem esse significado todo de algo muito exagerado, né? Então é nada a ver, né? How come you can tell about a person just by appearance? Como é que você pode dizer, tell é dizer, about a person, sobre uma pessoa, just by appearance, pela aparência, né? Como você pode falar de uma pessoa apenas pela aparência? How come you can tell about a person just by appearance? Don't you know you should never judge? Don't you know, você não sabe que você nunca deveria julgar, judge, a book by its cover. Você não sabe que você não deveria julgar um livro pela capa? A gente tem essa mesma expressão, julgar um livro pela capa, judge a book by its cover, não é? A mesma expressão, né? Com o mesmo sentido, né? Já às vezes tem outra expressão que tem um sentido diferente, né? Put someone on the spot, né? Colocar no pedestal, tem um significado diferente do nosso. Tem a mesma palavra, a mesma expressão, colocar no pedestal, mas tem que significado diferente. Já tem palavras que têm dizeres diferentes com o mesmo significado. Por exemplo, a gente diz, isso não é minha praia. Eles dizem, isso não é o meu tipo de chá. Mas com o significado se aplica, mas dizeres diferentes. Mas esse daí, judge a book by its cover, julgar um livro pela capa, é o mesmo dizer e o mesmo significado. Como também, quando a gente diz assim, né? Parece que tu tá com uma formiguinha, né? Quando a pessoa tá toda inquieta, né? Não fica quieto no canto. Tá com a formiga, não é? Eles dizem também a mesma expressão, né? Só que ele não diz dessa forma, tá com a formiguinha, não. Ele diz assim, tá com a formiga, você tá com a formiga dentro das calças, eles dizem assim, né? The ant in the pants. Eles dizem dessa forma. Do you have ants in the pants? Você tá com tem formiga nas calças? É a mesma expressão. Judge a book by its cover. From my experience. Ela diz, from my experience, pela minha experiência, it's mostly true. A maioria é verdade. It's mostly true. Well, Bem, I heard, eu ouvi falar, I heard. He was a class president at his last school. Esse I heard, eu ouvi falar que ele era o quê? Um presidente de sala, class president, at his last school. I heard he was a class president at his last school. What? What? É o quê? Né? A expressão what? E a gente fica por aqui. Deixa eu vir pra cá.